Olá, queridos, tudo bem? Chegamos à nossa 10ª pré-aula do estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nessa lição de número 10, que tem por título Mansidão, torna o crente apto para evitar as pelejas. Nós falaremos então sobre o fruto do Espírito, chamado mansidão, e a obra da carne, que nós conhecemos por pelejas. Portanto, caneta e papel na mão, que daqui a 10 segundos nós daremos início à nossa 10ª pré-aula. Olá, queridos, voltamos para a nossa 10ª pré-aula. E o texto áureo dessa lição de hoje se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. E a palavra do Senhor nos diz: Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A verdade prática que nós tiramos desse versículo diz que a mansidão, que é um fruto do Espírito, torna o crente ou o cristão apto a evitar todo tipo de pelejas, todo tipo de contendas e todo tipo de dissensões. O que nós queremos ressaltar aqui, o que nós queremos colocar como um objetivo geral dessa lição, é que fique muito claro para nós que a mansidão, como um fruto do Espírito, torna o cristão apto a evitar todo tipo de peleja. E o ponto central dessa lição nos diz que os mansos são bem-aventurados. Bom, queridos, o primeiro tópico dessa lição, que você deve aprofundar os seus estudos, tem como título principal mansidão, o oposto da arrogância. O que nós queremos que fique claro aqui nesse tópico, no momento em que você estiver estudando a sua apostila, se preparando para a próxima aula, é que ser manso, na realidade, é ser corajoso. E a mansidão é o oposto da arrogância. O que você precisa saber e precisa ficar muito claro para você é essa questão de que a mansidão é o oposto da arrogância. O segundo tópico dessa lição, então, tem o título Evitando as pelejas e contendas. O que nós, como cristãos, devemos fazer no que diz respeito a pelejas e contendas? Nós, como cristãos, nós devemos evitar todo o tipo de peleja e de contendas. Não há como sermos cristãos que fomos transformados, regenerados, continuar vivendo numa vida que alimenta pelejas, que alimenta contendas. É isso que esse segundo tópico dessa lição quer nos ensinar e que você deve focar os seus estudos para entender essa questão da peleja e das contendas. O terceiro tópico da lição diz que os mansos são bem-aventurados. Bem-aventurados são os mansos. Jesus, quando estava falando no Sermão do Monte, Jesus deixou muito claro que os mansos, eles são bem-aventurados. E nós precisamos compreender a questão de que os mansos são bem-aventurados. Bom, depois de estudar esses três temas, o que nós podemos concluir dessa lição é que nós, que já fomos um dia transformados, tivemos corações regenerados, nos transformamos em novas criaturas, nós precisamos evitar todo o tipo de peleja, pois nós já nos tornamos uma nova criatura. Nós precisamos ser mansos, humildes de coração e seguir o nosso maior exemplo, o exemplo que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por quê? E procurar em tudo glorificar o seu nome.
Bom, queridos, as leituras para essa semana sobre esse tema que diz respeito à mansidão e como o fruto do Espírito e as pelejas como obras da carne estão divididas da seguinte forma. No primeiro dia, nós sugerimos que você leia Colossenses capítulo 3, versículo 12, e veja que nós precisamos nos revestir de mansidão. No segundo dia, nós sugerimos que você leia 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, e veja a mansidão e a benignidade na vida do apóstolo Paulo. No terceiro dia, nós sugerimos que você leia Mateus, capítulo 11, versículo 29, e veja que Jesus é o perfeito exemplo de mansidão. No quarto dia, leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, e veja que nós precisamos desejar e seguir uma vida de mansidão. No quinto dia, nós sugerimos que você leia Sofonias capítulo 2, versículo 3, e que lá está escrito: busquem ao Senhor os mansos. E no sexto dia, nós sugerimos que você leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, e veja que mansidão é essencial ao ensino. Bom, queridos, foi muito bom estar com você mais uma semana, que você possa aprofundar o seu estudo, se aprofundar nesse tema, entender o contexto geral da lição na apostila, para que na próxima terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós possamos lá juntos, em unidade, em união, abordar sobre esse tema tão importante do estudo das obras da carne e os frutos do Espírito. Até lá.